O Skid Row finalmente acertou e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa volta por cima, a trajetória do Skid Row, vários vocalistas que passaram pela banda, esse vocalista novo, a história desse cara e, claro, esse álbum novo maravilhoso que acabou de sair, The Gang's All Here, agora, depois da vinheta, claro. Meu nome é Rodrigo Clark e vamos falar de rock and roll. O Skid Row lançou dois álbuns clássicos logo no início da carreira. O primeiro é o que leva o nome da banda, de 1989, e o segundo é o Slave to the Grind, segundo álbum da banda, de 1991. A formação do Skid Row na época era o baterista Rob Affuso, os dois guitarristas Scotty Hill e Dave the Snake Sabo e o baixista Ray Bolan. E no vocal tava o cara, né, Sebastian Bach. Esse foi o auge do Skid Row. Depois eles ainda lançaram um outro álbum chamado Subhuman Race. E aí, em 1996, o Skid Row expulsa o Sebastian Bach da banda e aí parece que o Skid Row acabou. Para muitos, o Skid Row acabou aí. E de fato, a banda ficou inativa entre 1996 e 1999. Nesse meio tempo, em 98, eles lançaram uma coletânea, aquela chamada 40 Seasons. Esse álbum aqui, ó, 40 Seasons, ele tem músicas dos primeiros dois discos, né, do Slave to the Grind, que eu já mostrei algumas vezes aqui, o Slave to the Grind. A coletânea é curiosa que é uma coletânea dessa fase, dessa formação inicial. Então tem a foto dos caras aqui, tá vendo? E também não podemos esquecer de mencionar esse álbum aqui, ó, que na verdade é um EP, tem só 5 músicas. Então tem aqui regravações de bandas que influenciaram o Skid Row, como Psychotherapy, do Ramones, que nem é o Sebastian Bach que canta, acho que é o Ray Bolan. Aí tem Come On and Love Me, do Kiss, Delivering the Goods, do Judas Priest, What You're Doing, do Rush e Little Wing, do Jimi Hendrix. Maneiro, né? Então nessa época do Sebastian Bach não eram só dois discos, né? Que é o primeiro lá, o Skid Row e o Slave to the Grind, apesar desses dois serem os mais importantes. Depois teve esse EP, que é de 1992, aí o Subhuman Race, que é de 95, depois lançaram ao vivo, né, Subhuman Race on Tour, uma coisa assim, e essa coletânea de 98. Mas nos anos 90, duas coisas aconteceram com o Skid Row. Uma delas foi essa saída do Sebastian Bach, né, uma saída compulsória, saiu o Sebastian Bach, e isso foi um baque para o Skid Row. E a segunda foi todo o movimento musical que estava rolando lá na época. Então o som que o Skid Row fazia já não era um som que estava em alta lá nos anos 80. Nos anos 90, com o grunge e o pós-grunge, acabou que o tipo de som, o hard rock, né, em geral, foi dinamitado. E aí o Skid Row sentiu com isso. Porém, em 1999, eles voltaram sem o Sebastian Bach. O baterista Rob Affuso também não voltou, ficou só a tríade, né? Os dois guitarristas, Scotty Hill, Dave Sabo e o baixista Ray Bolan. O Skid Row foi reformulado com um novo vocalista chamado Johnny Solinger. Esse cara ficou 15 anos na banda, ele acabou sendo demitido em 2015. E aí, entre 2015 e 2022, tiveram dois outros vocalistas, o cara do TNT e o do Dragon Force, tá? Mas isso foi rapidamente, a gente já vai falar sobre isso. E aí, por fim, eles chegaram ao Eric Gronwall, que é o cara que tá agora. Quando chegou nesse ponto, você imagina, ficaram vários vocalistas aí que não agradaram muito o público. O repertório do Skid Row, nesse meio tempo, também não agradou muito o público. E aí, quando chegou o Eric Gronwall, o pessoal ficou meio assim, né? Antes de saber que era esse cara, a gente ficou meio assim, pô, mais um vocalista, o Skid Row não desiste, né? Pois é. Mas aí foi lançado o single, né? The Gang's All Here, com a promessa de um novo disco com esse mesmo nome. Aí você ouviu o single, você viu as apresentações do Skid Row no YouTube com o Eric Gronwall e você provavelmente passou a rever seus conceitos sobre o Skid Row. Porque o Skid Row finalmente acertou, finalmente encontrou o vocalista que eles precisavam. E eu já falei sobre isso num outro vídeo também aqui no canal, esse vídeo que está aqui em cima. E nesse vídeo a gente fala do Eric Gronwall do Skid Row. Mas antes um pouquinho de história. Aqui embaixo o vídeo está dividido em capítulos. Se você preferir, você pode pular para aquela parte que mais te interessa. Então o Skid Row tinha feito um nome com aquela formação original. Ah, não é a formação original, tinha o Matt Fallon como vocalista. Isso não importa. A
partir do primeiro álbum, que é aquela que ficou conhecida pelo público. Essa formação é a formação com o Sebastian Bach. É o cara que gravou as músicas mais legais, os discos mais importantes e as músicas que o Skid Row continuou tocando todos esses anos. Mas aí, em 1999, o Skid Row voltou à ativa, depois de um hiato de uns 2 anos, 3 anos, com esse cara, esse vocalista novo, chamado Johnny Solinger. O Johnny Solinger, olha, não é um vocalista ruim, né? Não era, porque ele morreu em 2021. Ele não era um vocalista ruim, mas ele simplesmente não se adaptava, não tinha a ver com o Skid Row, não era o vocalista certo para o Skid Row. E eles demoraram a sacar esse. Até porque o Skid Row estava meio perdido ali naquele turbilhão de acontecimentos que o mundo da música estava passando. Várias bandas precisaram se readaptar à nova realidade musical depois da avalanche que veio de Seattle. Algumas bandas tiveram bastante êxito nessa nova adaptação. E as que eu sempre cito, as que se deram melhor nisso foram o Bon Jovi e o Aerosmith. Essas duas bandas souberam perfeitamente dançar conforme a música e lançaram ótimos discos nos anos 90. O Aerosmith lançou em 93 o Get a Grip e o Bon Jovi lançou em 1992 o Keep the Faith, que, aliás, vai ter um vídeo bem em breve sobre esse álbum aqui. Mas o Skid Row estava no caminho contrário. Eles não estavam mais com Sebastian Bach, estavam com um novo vocalista e não sabiam muito bem como levar o repertório da banda. Tanto que, com esse cara, com o Johnny Solinger, eles lançaram 2 álbuns e 2 EPs. Esses 2 EPs fariam parte de uma trilogia, só que esse terceiro EP acabou nunca saindo porque eles demitiram o vocalista antes. O primeiro álbum com Johnny Solinger se chama Thick Skin, é de 2003. E esse álbum, olha, não tem nada de Skid Row. É uma tentativa frustrada de tentar se readaptar a uma nova realidade musical, abraçando aquilo que está rolando no momento. Foi uma tentativa de modernizar o Skid Row. Várias bandas de hard rock dos anos 80 procuraram um novo caminho com o declínio do hard rock lá nos anos 90. Só que tem uma diferença entre se atualizar, como o Skid Row mesmo fez bem no Subhuman Race, e tentar se adequar ao que está em alta no momento. O Thick Skin tem até algumas músicas boas no estilo pós-grunge, mas não soam como Skid Row. Esse álbum não é o que é o Skid Row de verdade. E ao vivo ficava muito estranho, porque o Johnny Solinger tentava captar a essência do antigo Skid Row, muitas vezes emulando o jeito de cantar, o estilo vocal do Sebastian Bach, e nas músicas novas o seu estilo era completamente diferente. Então, de modo geral, o Thick Skin é um álbum fraco. Mas em 2006 o Skid Row vai e tenta novamente e lança um outro álbum chamado Revolutions Per Minute. Parece um álbum da RPM, né? Revoluções por Minuto. É isso mesmo, eles lançaram esse álbum Revolutions Per Minute em 2006 com o mesmo estilo, com a mesma pegada. E há quem diga que o Revolutions Per Minute é tão ruim que faz com que o Thick Skin pareça uma obra-prima. Aí em 2013, o Skid Row anuncia que vai lançar uma trilogia de EPs. E o United World Rebellion capítulo 1 sai no mesmo ano, com o segundo capítulo, o segundo EP saindo em 2014. Cada um tem 7 músicas, sendo 5 originais e 2 regravações. E esse trabalho, esses EPs, são muito melhores do que os discos anteriores, com o Skid Row fazendo hard rock novamente. Mesmo assim, ao vivo, os shows continuavam sendo 90% em cima dos 2 álbuns principais, os 2 primeiros álbuns. Em 2015, em vez de lançarem o terceiro EP dessa trilogia, que ninguém se importa, eles demitiram o vocalista Johnny Solinger, demitiram por telefone, cara. O vocalista que passou 15 anos à frente do Skid Row foi demitido por telefone. E no mesmo dia, algumas horas depois, o Skid Row anunciou o substituto dele, um tal de Tony Harnell. Você já ouviu falar desse cara? Pois é, eu também não sabia quem era. Tony Harnell era vocalista de uma banda norueguesa de hard rock, glam metal, dos anos 80 também. Esse cara que você tá vendo aí, e a banda se chamava TNT. Ou seja, em vez de colocarem um cantor mais jovem, bonito, eles colocaram um veterano de uma banda obscura dos anos 80. Era mais um passo para trás. Mas para convencer os fãs de que era uma boa escolha, o Skid Row resolveu fazer uma regravação de 18 in Life com Tony Harnell nos vocais.
18 in Life. O grande clássico, um dos maiores clássicos, talvez o maior clássico do Skid Row. Rapaz, você não faz isso. Você não pega o seu clássico e vamos fazer uma regravação dele tantos anos depois. Por que não? Porque isso é um tiro no pé. Ninguém vai preferir. Ninguém vai falar assim: ah, legal a gravação original com o Sebastian Bach de 89. Mas você já ouviu a regravação com o Tony Harnell de 2015? Claro que não. Ninguém vai falar isso. Ninguém. E o Tony Harnell não é também um cantor ruim. Não é. Mas não é o cantor pro Skid Row. E ele mesmo se deu conta disso. Tanto que ele se demitiu da banda apenas 8 meses depois. E dessa vez não foi por telefone, foi por um post no Facebook. Aí, com o Skid Row sem vocalista, o que aconteceu? Todos os fãs começaram a cogitar a volta do Sebastian Bach. Seria a coisa mais lógica a fazer, volta Sebastian Bach. Só que não, porque os guitarristas, principalmente o Dave Sabo e o baixista Ray Chamberlain, não queriam, não gostavam do cara. Falaram, não, eu não quero o Sebastian Bach de volta. O Skid Row estava afundando na obscuridade a cada novo vocalista recrutado para juntar também uma graninha para comprar os álbuns do Skid Row e comprar ingresso para ir no show do Skid Row. E esses dois aí ficam choramingando sobre como seria ruim sair toda noite para tocar as músicas que nós compusemos para a banda que os fãs adoram. Nossa, como isso seria ruim e voltar para casa cheio de dinheiro, mas eu não gosto do vocalista. Fala sério, cara, você consegue fazer uma carreira funcional, você consegue viver da sua banda. Você tá numa banda de rock, uma banda aclamada, você toca as músicas que você quer e aí você vira para as pessoas que tornaram isso possível para você e diz: eu não me importo com o que você quer, dá um jeito. Pega ônibus diferente, avião diferente, camarim separado, mas dá um jeito. Várias bandas fizeram isso, cara. O The Eagles, o Guns N' Roses, você sabe muito bem, o Van Halen, Motley Crue e diversas outras. Isso é o que eu acho que eles deviam ter feito naquela época. Engole o Sebastian Bach e dá o que os fãs querem. Porra! Era isso que eles tinham que ter feito. O que você acha? Mas eles não fizeram isso. Em vez disso, em 2016, eles anunciaram um novo vocalista, um cara chamado Z.P. Thart, que era vocalista do Dragon Force, outra banda que não tem nada a ver com Skid Row. Na verdade, esse vocalista entrou para assumir uma série de shows que estavam agendados em 2016, e aí em 2017 ele foi efetivado na banda, entrou como membro efetivo do Skid Row. E ele é um outro cara que também é bom vocalista, mas que não fecha com o Skid Row. Eles anunciaram um novo álbum para 2022 com esse vocalista, mas nesse momento ninguém mais se importava com o Skid Row. Algumas pessoas na época ainda acompanhavam as notícias do Skid Row, talvez por uma curiosidade mórbida, o Skid Row cada vez mais afundado. E aí aconteceu de novo. Eles demitem o vocalista e anunciam um novo vocalista. Não é possível, chega a ser constrangedor. Quem vai continuar se importando com essa banda, com toda essa troca de line-up, troca de formação de vocalista? Mas aí você ouve a música nova, escuta esse disco que foi lançado, vê os vídeos do cara performando ao vivo com o Skid Row e você fala, puta que pariu. Esse cara é o cara que tinha que ter entrado há muito tempo. Era desse cara que o Skid Row precisava. Finalmente os caras acertaram. O álbum foi lançado oficialmente no dia 14 de outubro, mas 3 singles já tinham sido lançados antes. E aí você já tinha uma noção do que vinha aí. E o álbum inteiro, são 10 músicas. O álbum todo é muito bom. Ele é harmônico, ele tem a ver e ele é Skid Row na melhor forma do Skid Row, cara, com aqueles gritos de guitarra do Scott Hill, aqueles piques harmônicos. É o Skid Row para encher os ouvidos das pessoas que gostam do som, daquele som do Skid Row característico mesmo, sabe? É autêntico, é muito Skid Row, é muito bom. E o Eric Grunwald soube se encaixar perfeitamente no Skid Row. Agora, quem é esse cara? Vamos dar uma olhada na história desse vocalista Eric Grunwald. Ele é um cantor sueco, tá? Ele não é americano, e ele surgiu para o mundo num reality show de canto lá na Suécia. O
ídolos. O cara foi muito bem, o cara se destacou, ganhou o episódio da temporada, sei lá, daquele que ele participou, que foi em 2009. Só que ele era garotinho ainda. Adivinha o que ele tocou? Skid Row. Pois é, cara, ele tocou 18 in Life, ele entrou com um violão lá, tocou 18 in Life, mandou bem pra cacete, a galera ficou assim, caraca, esse maluco é muito bom. Ainda no embalo desse programa de televisão, ele chegou a fazer um videozinho caseiro, tocando uma outra música do Skid Row, que é I Remember You, fez uma versão compacta, cantando pra cacete. Você fala, que isso, cara, o áudio não tá grandes coisas, mas a versão dele tá maravilhosa, tá muito maneiro, sabe? Remember yesterday, we're walking hand in hand, love letters in the sand. I remember you through all the sleepless nights, through every endless day. I wanna hear you say, I remember you. Whoa. Mais tarde, ele veio a integrar uma outra banda de hard rock chamada Heat, que é maneira também, maneira, vale a pena se ouvir. Até que, em 2022, ele foi anunciado como vocalista do Skid Row, foi a coroação, era isso. Um dos motivos para o Eric Grunwald ter casado tão bem com o Skid Row é que para ele não era só uma questão profissional, como os outros vocalistas, vou entrar nessa banda, vou fazer meu trabalho, não é só isso. O cara realmente adora o repertório do Skid Row, o cara tem uma paixão muito grande por aquilo. Então você vê muito a satisfação dele de estar lá cantando no Skid Row. Isso é foda pra caralho, né? Fala sério. E se você ainda não ouviu esse álbum novo, The Gang's All Here, escuta, para tudo que você está fazendo e vai ouvir esse álbum. Claro que antes, né, de você fazer isso, você vai deixar o seu like aqui nesse vídeo para você que você gostou. E se você ainda não se inscreveu, faça sua inscrição aqui no canal. Tá esperando o quê? Aqui a gente fala de bandas que você gosta. Então se inscreve aqui para não perder os próximos vídeos. E me diz o que você achou. Se você já ouviu, me diz o que você achou desse álbum aí. Qual a sua música preferida e qual você acha que vai ser o futuro do Skid Row com esse novo vocalista Eric Grunwald. Eles vão lançar mais álbuns, a banda vai retornar com tudo. Fala pra mim aí o que você achou. Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima, só nos resta rock and roll.